dar início à nossa reunião em nome de Rota Internacional, hoje com a palestra do companheiro Augusto. Passo a palavra ao presidente para que ele abra a nossa reunião oficial. Convido a todos a dar o pavilhão nacional. Peço que fiquem em pé e vamos convido a cantar o hino nacional em sequência o hino rodário. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade vai esconde-nos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor, essa igualdade, conseguimos conquistar com um braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada e idolatrada, salve, salve, Brasil de sono intenso, raio brígido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, esperas forte embarque do colosso, e o teu futuro espera essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol ressoando, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminando o sol do novo mundo. Do que a terra, mais que a vida, pensa em sonhos lindos, campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no canseio mais amores. Ó pátria amada e idolatrada, salve, salve, Brasil de amor e
pode sentar. Declaro aberta a nossa reunião e quero saudar a presença do governador Judá, sua esposa, como também como governadora a nossa companheira Loreni e o nosso companheiro Gonzaga. E dando eles nomes, eu homenageio todos os presentes aqui. Quero convidar agora o Policarpo para passar o currículo do palestrante de hoje. Augusto Ezagui, 58 anos, formado em administração de empresas, certificado no Master of Business Administration, executivo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi gerente de marketing do Shopping de Marketing do Rio de Janeiro também. Foi gerente comercial do Shopping Rio Sul, Rio de Janeiro. Foi superintendente regional da Braskem Imobiliária e Incorporações. Foi diretor de incorporação da Brookfield Corporation, terapeuta e mestre Reiki, é terapeuta do método Vocati, é associado do Rotary Club São Geraldo já há 3 anos e atualmente ocupa o cargo de tesoureiro do clube. É isso, Pedro. Sem mais delongas, então peço ao Augusto Zac comparecer aqui para apresentar a sua palestra. A mesa é sua, Augusto. Boa noite a todos, obrigado pela presença. Uma terapia chamada Método Kovacic, tá? É uma terapia energética no tratamento do câncer. Tá? Bom, vou começar aqui com alguns dados estatísticos da Organização Mundial da Saúde. Tá? Em 2022 foram registrados cerca de 20 milhões de novos casos de câncer e 9,7 milhões de mortes. A gente vê uma relação aí, né, entre novos casos e mortes, está falando de 50%. E, na verdade, infelizmente, é uma estatística real. Né? Normalmente, 50% das pessoas que têm câncer vêm a falecer. Tá? O câncer é a segunda doença que mais mata no mundo e nos próximos 25 anos passará a ser a primeira. Atualmente, as doenças cardiovasculares são a primeira. Tá? A OMS prevê um aumento de 77% nos casos de câncer até 2050. Quando a gente olha esses números aqui, né, números tristes, a gente pensa, né, que existem terapias alternativas que poderiam estar reduzindo esse número a praticamente zero. Mas sabemos que existe uma indústria do câncer, né? Na verdade, você tem hospitais, laboratórios, médicos, e essa indústria ela movimenta trilhões de dólares por ano no mundo dentro desse contexto. Então, qualquer coisa que a gente possa pensar em ter alguma coisa diferente, isso é lavado, isso não é divulgado. Não se permite fazer um estudo científico em cima disso. Que aí, né,
iria ratificar tudo isso que é falado e é feito, né? Mas, infelizmente, o sistema é cruel nesse aspecto. Pode passar. Bom, vou apresentar aqui o senhor Estevan Kovačić, que criou esse método, tá? O senhor Estevan já não está mais entre nós, é tcheco, era tcheco, veio para o Brasil com 21 anos, era um pesquisador autodidata, radiestesista. Ele era contratado para achar ossos artesianos, né, através do pêndulo. Quem não conhece a radiestesia, vou dar uma passada assim rápida, né? Bom, primeiro a gente tem que entender o seguinte, que tudo é energia. A energia está aqui, nessa mesa, dentro de nós, tudo é energia. E o radiestesista, o que ele faz? Né? A gente, na verdade, a gente não vê essa energia, né? Assim como a gente não vê o oxigênio, ela existe. O pêndulo, ele é um instrumento que faz com que a gente consiga visualizar o que a gente quer. Então, um radiestesista, o que ele faz? Aquilo que ele quer saber, isso, ele capta esta vibração, ele mentaliza isso, ele capta a vibração, essa vibração, ela entra no cérebro dele, decodifica essa informação, desce pelo sistema nervoso, né, para cada um dos nervos do nosso corpo. E aí, o movimento do pêndulo vai dizer sim ou não, de acordo com a programação que foi feita dele, tá? Então, isso daí não é achismo, não, tá, gente? Isso aqui é ciência, tá? Isso daqui, desde a época do Egito, das pirâmides, já existia. Tá? Tanto é que nas pirâmides do Egito você vê desenhos de pessoas lá com um pêndulo. Tanto é que o pêndulo mais comum e utilizado se chama pêndulo egípcio. Eu queria registrar uma frase aqui do seu Estevan, que diz o seguinte: nunca entregaria os resultados de minhas pesquisas a um particular, pois desejo doá-los à humanidade inteira através das autoridades competentes, com pleno conhecimento do público. Bom, primeiramente, ele até teve pessoas, como ele falou, de particular, que quiseram pagar para ele uma grana grande, né? E ele é uma pessoa humilde, que deixaria inclusive a família dele muito bem por gerações, e ele, em hipótese alguma, faria uma coisa dessa. E ele tentou, junto às secretários de saúde, governador, ministro da saúde, presidente da república, e não conseguiu. Então, ele faleceu com esse grande desgosto, que ele queria ter dado para a humanidade esse resultado de todo o trabalho que ele teve ao longo da vida dele. Vamos aí para continuar, né? Bom, teoria da origem. A chave para o sucesso do método Kovačić e para alcançar os possíveis resultados é o entendimento e a correta aplicação da teoria de origem do câncer, de acordo com o método Kovačić. Seria até bom, né, num dessas entrevistas, um paciente oncológico colocou, e isso daí o que ele colocou são vários outros que colocaram, né? Que eles falaram o seguinte, ainda não. Ele colocou o seguinte, ele falou: eu, particularmente, eu não acreditei naquilo que foi falado, né? A causa do câncer. Falou, eu achei aquilo tudo muito doido, muito absurdo, nada a ver. Eu até confesso, eu também, quando eu fiz um curso, que eu ouvi aquilo, eu falei, que isso? Mas foi. Acontece, o seu Estevam ficou
8 anos pesquisando sobre isso. Tá? Depois, se alguém quiser saber como foi, eu explico. Mas é importante isso, tá? Tem que entender a causa. Bom, vamos imaginar aqui, vamos por essa teoria da origem, tá? Então, vamos imaginar essa cena aqui, uma casa, tubulação de esgoto, a fossa e um veio de água natural. Opa, consegui. Vamos imaginar que esse veio de água natural seja contaminado, né? Aconteça alguma coisa que o sistema de esgoto seja rompido, a fossa, alguma coisa assim, e contaminou esse veio de água. Vocês estão vendo esses tracinhos aqui? Isso é uma energia nociva vinda do subsolo, de água contaminada com fezes. E a causa do câncer, que é uma única só para qualquer tipo de câncer, é quando um organismo vivo, seja pessoa, animal, até planta, fica em sua rotina submetida a esta energia nociva vinda do subsolo, essa pessoa vai ter câncer. Isso foi comprovado mais do que várias vezes, tá? E quando acontece de ter aqui uma tubulação, por mais que ela não esteja rompida, mas só o fato dela ser uma tubulação, né, contendo fezes, essa energia também sobe. Isso aqui está de humor, né? Bom, e o que acontece, gente? Aí você vai me perguntar assim, eu moro no 20º andar. Não importa, ela sobe na vertical, tá? Independente da quantidade de andares. Isso aqui é uma analogia de um veio de água, né? Que é a mesma coisa que o rio. Você tem vários traçados, larguras, retas, curvas. Realmente, a gente... Bom, fiz aqui, mostrei aqui um esquemático, um lençol freático, né? Toda a água que cai da chuva, o que corre é enxurrado e vai para o rio. O que infiltra forma o lençol freático. E aí você pensa, é só aqui no campo e tal? Não, na cidade também tem isso. Tá? Eu achei no site do Conselho Federal de Medicina uma matéria sobre energia telúrica que vale muito a pena que eu leia aqui para vocês, que tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Então, vou me permitir aqui ler. A Terra é um ser vivo e, como tal, emana uma série de energias próprias, chamadas de energia telúrica. A emanação dessa energia sobe perpendicularmente à superfície. Veios d'água subterrâneos, lençol freático, galeria subterrânea, tubulações emitem energia negativa que afeta os seres vivos, pessoas, animais, plantas. É por isso que antigamente seguia-se uma série de regras antes de construir casas, vilas ou cidades. Os antigos respeitavam a natureza, observavam os animais, investigavam e estudavam o terreno para determinar se o local não era insalubre, evitando problemas futuros como doenças. Por meio da radiestesia, os antigos chineses praticantes de Feng Shui determinavam com precisão os locais onde havia emanação dessas energias nocivas, denominados pontos geopatogênicos, onde havia rio subterrâneo. A partir de 1970 surgiu uma nova ciência que se preocupa em estudar as diferentes relações entre o meio e a saúde dos seres vivos, a geobiologia. Essa ciência nasceu dos estudos e observações de vários radiestesistas que comprovaram a relação causa e efeito entre a exposição
as emanações telúricas e as alterações na saúde dos seres vivos. Um profissional de geobiologia, por meio de uma série de instrumentos, um deles é o pêndulo, medições e estudos, consegue determinar se o ambiente, seja residência, empresa, comércio ou terreno, está sendo afetado por alguma energia nociva de procedência telúrica. Isso está no site do Conselho Federal de Medicina. Bom, o que é essa exposição prolongada, né? Essa energia nociva? Locais de rotina, tá? Ou seja, a nossa cama, o local onde a gente trabalha, a varanda, a sala de estar, a cozinha, ou seja, pelo menos 2 horas por dia, tá? Todos os dias da semana, ou alguns dias, pelo menos 3 dias na semana, durante 2 anos, tá? Então, o que acontece aqui, gente? Começa a exposição aqui, tá? Normalmente, em 2 anos, aparece a primeira manifestação em forma de tumor, ferida, né? No caso de um câncer de pele, ou disfunção de órgão. Quando a gente fala de 2 anos, tá? Isso, estatisticamente é isso, tá? Pode ser um pouco menos, pode ser mais, mas, volto a dizer, em 40 anos é aqui, é por aqui que acontece isso. Opa! Foi. Vamos pensar aqui nessa planta aqui de uma casa, tá? Aqui mora um casal e 2 filhos, certo? E aqui passa uma tubulação de esgoto embaixo da casa. E vamos imaginar que nessa casa a esposa está com câncer. E aí ela pergunta, né? Mas, poxa, se essa energia passa aqui embaixo da nossa casa, porque só eu que peguei o câncer, né? Conta disso daqui, gente. Lembra que a energia nociva vinda do subsolo, ela sobe na vertical? Então, quem é que dorme aqui? É a esposa, né? Aqui, se ela está na cozinha, fazendo, preparando alguma coisa, comida e tal, ela também está nessa linha. Então, quem está nessa linha da energia nociva vinda do subsolo, na vertical, essa pessoa vai ter câncer. Eita, opa, foi 2 agora. Isso. O câncer não é a manifestação, tá? O tumor, a ferida ou a disfunção de um órgão é que é a manifestação. Para nós, o câncer é um agente que fica localizado aqui nessa área do coração e do baço. Vamos entender aqui como é que funciona essa história, né? Começou a exposição, certo? O agente, eu sempre vou me referir ao câncer como o agente que está dentro de nós. O agente está aqui, na região do coração e do baço, tá? Aí o que vai acontecendo aqui nesse primeiro ano? Ele começa a ficar cada vez mais forte, porque ele vai tirando a energia do nosso corpo. Ele começa a tirar a energia, a vitalidade do nosso corpo, vai ficando cada vez mais forte. É assim que funciona essa dinâmica. Quando chega em 1 ano, mais ou menos, começam a aparecer alguns sintomas, que é o quê? Fraqueza normal, indisposição, dificuldade de dormir, acorda mais cansado do que foi dormir, dor pelo corpo. Nesse momento as pessoas até vão no médico, né? Aí vai, faz o exame, vem o resultado, não é nada. Aí o médico fala, é uma virose. Você tem uma virose no ar? Isso deve ser uma virose. Vida que segue. Ok. Desse primeiro ano até o 2º ano, né? Onde nós vamos ver aqui a manifestação acontecer, que é o tumor
tumor, uma ferida, uma disfunção do órgão, o que acontece? Ele vai se deslocar para o órgão nosso mais frágil do nosso corpo ou sensível. Tá? Então, aonde a gente tiver mais fragilidade, é ali que ele vai se manifestar. Tá? Então, onde que se manifesta? Normalmente na parte mais frágil da pessoa ou sensível. É um exemplo clássico, que é do câncer de pulmão. Né? Qual a parte mais frágil de um fumante? O sistema respiratório e pulmão. Aí entra uma coisa aqui muito importante, se chama fator de risco. O cigarro é um fator de risco. Tá? O que acontece aqui? O cigarro não é a causa. Existe um equívoco que muitas pessoas têm de que o cigarro foi a causa. Né? Você sabe de alguém está com câncer de pulmão. Pode cigarro, fumar muito. O cigarro não é a causa. A causa a gente já sabe qual é. Ele é um fator de risco. O que acontece? O cigarro, pelas propriedades que ele tem, ele enfraqueceu o seu sistema respiratório ou o pulmão. E aí, para onde que o agente vai, de 1 ano até os 2 anos, ele vai se manifestar no pulmão. Como é que é o processo terapêutico? Até trouxe aqui o material, depois eu mostro para vocês. Nós temos o... eu apertei errado aqui, gente. Ficando doido aqui já. Isso. Tem aqui o acelerador e o isolante. O que o U faz? Ele capta a energia cósmica universal. O que é essa energia cósmica universal? A energia de Deus. Essa energia já estava aqui no planeta Terra antes de existir um grão de areia. Na verdade, ela existe em todo o universo. Tá? Você fala, não acredito em nada desse negócio de energia. Não precisa acreditar. Para fazer nada desse método, você não precisa acreditar em nada. Você precisa entender como é que ele funciona e fazer certo. Você vai se curar. Não precisa acreditar nas coisas. Mas o que acontece? O U, ele capta essa energia cósmica universal de uma forma bem devagarzinha. É bem lento. Então, o que o Sr. Estevão fez? Ele criou o acelerador. O acelerador, ele acelera em 100 vezes essa captação da energia. Tá? E temos o isolante, que ele é usado para quê? Para evitar a exposição nociva. Vamos imaginar que... pensa assim, porque eu não vou largar o microfone. Vamos imaginar que eu estou aqui com o meu isolante, certo? A energia nociva está passando aqui, embaixo de mim. O que ela vai vir? Ela vai vir, quando chegar aqui, perto de mim, ela vai fazer isto aqui e vai subir. É como se fosse um campo energético de um raio de 60 centímetros a 1 metro, que esse isolante aqui nos dá. Tá? Inclusive, o isolante pode ser utilizado, não precisa ser necessariamente para quem tem câncer nem nada, tá? Quem não tem câncer e não quer ter, pode utilizar isso, tá? Então, isso aqui é utilizado no processo terapêutico, que a gente vai entender, e essa aqui é a questão do isolamento, que essas duas coisas são muito importantes. Se falhar numa dessas, principalmente no isolante, que muitas pessoas falham, e a gente vai ver isso mais lá na frente, a terapia acaba não tendo o efeito. Bom, como é que funciona aqui? O tratamento é de 1 ano, tá? No total são 14 sessões. As primeiras 3 sessões dista 1 semana de cada um. Por exemplo, fez hoje quinta-feira. Na próxima quinta-feira faz a segunda, na outra quinta-feira faz a terceira.
Depois são 11 sessões de uma única sessão por mês de 20 minutos cada. Só isso. O U se coloca no ombro e o acelerador na mão. Tá? Muita gente, quando olha isso daqui, fala: hã? Só isso? Isso é brincadeira, né? Não, isso não funciona. Um negocinho disso aqui, não. Todo mundo está acostumado com o quê? Com aquelas máquinas, né? Um monstro parece uma nave espacial do hospital e fala: tá, aquilo ali não me curou, tá difícil, não sei o quê e tal. E isso daqui vai resolver minha vida. Muitas pessoas olham, entendem como é que funciona e falam: ah, tá, depois eu venho aí. Não vem. Infelizmente não vem. Eu volto a dizer, gente, são dezenas de milhares de pessoas que já se curaram. E o método funciona também para animais. E é da mesma forma, mesmo estilo de tratamento, mesmo tempo, exatamente igual. Então, lembrando aqui, né, o câncer é o agente que fica aqui, na região do coração e do baço. Depois de 2 anos, ele se manifesta nas formas de leucemia, sarcoma, linfoma, carcinoma e outros. Agora, o mais importante é o seguinte: já na primeira sessão da energização com o U e o acelerador, esse agente morre, mata o agente, acaba o câncer na primeira sessão. Tá? E aí o que acontece? Ao mesmo tempo em que esses 2 materiais, esses 2 metais matam o agente, ele ao mesmo tempo ele dá uma energização no nosso organismo, tá? E aí o que acontece? Porque o nosso organismo, ele tem uma das funções dele é o quê? O poder de regeneração dos órgãos, né? Ou então expulsar um corpo estranho ao organismo, certo? Só que o que estava acontecendo aqui? Esse agente estava forte e o nosso corpo fraco. E aí o que acontecia? Você está entregue. Ele estava dominando a área ali. A hora que a gente mata ele para de enfraquecer o nosso corpo. E ao mesmo tempo a gente está com a energização do nosso corpo, dando de novo aquela vitalidade para o nosso organismo. Então, é assim que começa a funcionar todo o processo terapêutico. Aí você me pergunta: Augusto, sempre o método Kovačić cura? Depende. Nem sempre. Depende do órgão afetado. Tá? Por exemplo, o pâncreas é um órgão muito difícil de regeneração. O fígado é um órgão fácil de regeneração. Depende dos danos causados a esse órgão, ou seja pela doença ou pelo próprio tratamento, né? Quem aqui já teve alguém com câncer, conhecido, parente, que fez químio, fez rádio, sabe que tem a sua função em cima da doença, mas faz um estrago violento no corpo, né? Uma coisa que é muito, muito, muito importante deixar claro, tá? Nós, terapeutas do método Kovačić, a gente jamais, em hipótese alguma, a gente interfere no tratamento médico, né? A pessoa está fazendo o seu tratamento, faça o seu tratamento, o seu oncologista, o protocolo é rádio, aqui, seja lá o que for, faça. Isso, em hipótese alguma, a gente diz: é comigo ou é com ele? Não existe isso. A gente trabalha junto. O método Kovačić é uma terapia integrativa, tá? Então, lembrando que seja a causa ou o tratamento, ela é igual para qualquer tipo de câncer. Bom, 1 mês e meio, o que a gente já vê aqui, gente? A
gente já vê 4 coisas importantes, que é a questão de dor, de sono, de alimentação e disposição física, né? A dor, ela diminui muito ou desaparece. Muitos casos de pessoas, pacientes oncológicos, que estão tomando morfina, inclusive um dos caras até estava nesse filminho, mas tomando morfina e já na segunda sessão já estava sem dor. Na primeira já baixou, tipo assim, baixou 60%, e na segunda sem dor. E param de tomar morfina porque não sentem mais dor. Qualidade no sono, volta a ter uma noite restauradora. A alimentação, às vezes a pessoa não se alimenta, não consegue se alimentar. Em 1 mês e meio a pessoa começa a aceitar comida já pastosa, né? E dali vai para soja e tudo mais. E o aumento da disposição física. As pessoas chegam para fazer um tratamento, não conseguem nem ir ao banheiro sozinho. 1 mês e meio, precisa não, pode deixar que eu vou sozinho. As pessoas já mostram toda essa recuperação. Com 3 meses, já se verifica 4 coisas. A normalização do marcador tumoral já tende a ficar nos valores de referência. Alteração da característica, né? Os novos exames eles já começam a ficar inconclusivos. Se no meio do tratamento, seja o oncológico, do método Kovacic, necessariamente, né? A pessoa, de repente, com 3 meses do método Kovacic tem que fazer uma cirurgia, e aí coleta o material, aquilo passa a ficar inconclusivo. O médico já não sabe mais do que se trata, porque todas as características daquele tumor já não estão mais ali. Tem alguma coisa doida que eles não conseguem entender o que é. E, normalmente, um paciente oncológico, ele acaba nem falando que ele está fazendo o método Kovacic. Até porque, normalmente, o médico vai rir, né? Ele ri da cara da pessoa e fala, tá, esquece isso. Então, eles não entendem o que está acontecendo. Tem a redução do tamanho ou o desaparecimento total da manifestação. Bom, então, para recapitular e avançar um pouquinho mais desses marcos da terapia, no primeiro dia, a eliminação do agente. Com 1 mês e meio, mudança expressiva na qualidade de vida. 3 meses, mudança significativa na manifestação. Isso tudo a gente já falou. Com 6 meses, é a maior redução possível. Tá? Por exemplo, se a pessoa estava com um tumor tamanho de um limão, e de repente, com 6 meses, ou desapareceu ou ficou do tamanho de uma uva, vai ficar ali, vai ficar daquele tamanho da uva. Daqui a 15 anos você vai ficar continuando fazendo o exame, ele está ali, do tamanho da uva, acabou, não cresce mais, encapsulou e esquece ele lá. Tá? Aí, e com 1 ano é a recuperação completa da saúde e o final da terapia. Aí você pergunta, né, mas por quê? Pô, se 6 meses chega no máximo, para que precisa fazer 1 ano? Lembra daquela questão da energização? O corpo, ele ainda precisa desse tempo para a regeneração do órgão que foi afetado, seja pela doença ou pelo tratamento. Então, ele precisa deste tempo para voltar ao que ele era antes da doença ter surgido, né? Bom, vamos falar do isolante agora. O isolante, ele é utilizado para evitar o contato com a vibração nociva do subsolo, tá? Primeira coisa importante, a gente tem que ficar sempre com esse isolante em locais de rotina. Lembra que a gente já falou? Na cama, na varanda, na sala de estar, local de trabalho, na cozinha. Tem que estar. Ah, eu vou sair e vou para o mercado. Não precisa.
Não, estou indo visitar uma amiga. Vou ficar lá 2 horas, 3 horas, 5 horas. Não precisa. São os seus locais de rotina. Outra coisa importante, mobiliário, tem que ter todo um cuidado, porque se não tiver compatibilidade, o efeito do isolante não vai funcionar. Tá? Então, uma cama de madeira pode, uma cama box, ela precisa ser adaptada, mas eu não vou entrar nesse assunto aqui, que isso aí eu falo diretamente aí com o paciente oncológico. Lençol térmico, não. Colchão de espuma ou viscoelástico, sim. Colchão de mola ensacada, sim. Incompatível. Cama de metal. Isso vale também para sofá, tá? A estrutura de metal. Cama com gaveta embaixo, com uma segunda cama embaixo, travesseiro com placa magnética, colchão com placa magnética, colchão ortopédico cheio de camadas e tal. Nada. Essas coisas de magnético tira completamente a função do isolante. Esse negócio de botar coisa entre o colchão e a cama, que a gente bota, né? Exames, embalagem de presente, colcha e tal, essas tranqueiras que se coloca ali embaixo, não pode. 0 horas. Que? Lençol, cor clara, branca ou bege, cor escura não pode. Tá? A colcha pode ter cor, lençol não. A fronha pode, mas não se recomenda. Não iria inviabilizar a utilização do isolante, mas não se recomenda. Bom, alguns exemplos aqui de casos, tá? Um homem de 62 anos, câncer de próstata, começou o método Kovacic em fevereiro de 2012. Ele só fez o método Kovacic, não quis fazer cirurgia, tá? Então, em 29 de outubro, ele fez um ultrassom, estava com 44 gramas, fez um exame, né, o PSA, deu 5,7 e começou a fazer o método Kovacic. Com 3 meses, esse índice já estava em 4. Abaixo de 4 não é mais câncer. Exatamente. Com 4 meses já estava em 2,7. Depois ele foi fazer um ultrassom, já estava com 21 gramas. Um homem de 69 anos, câncer no fígado. Ele começou o método Kovacic em fevereiro de 2009. O exame dele estava apresentando isso aqui, 52.722. Só para vocês terem ideia, né, como referência, normal é até 10, disfunção hepática até 500, e acima de 500 é câncer. O marcador tumoral dele estava em 52.000. Inclusive o médico ele disse, não tem protocolo para esse teu tratamento. Não dá, esses números são absurdos. Começou. E o que acontece, gente? Normalmente, a grande maioria das pessoas que vão procurar o método Kovacic classicamente são duas, né? Uma, quando a pessoa fala, não vou fazer esse tratamento, não vou fazer cirurgia, quimio, rádio, não tem muita expectativa, estou fora. A pessoa começa a procurar na internet, vai parar no método Kovacic. Ou então, quando o médico jogou a toalha, o médico falou, cara, já fizemos químio, já fizemos rádio, não deu. Desculpe, curte aí a tua vida, o tempo que te resta. E a pessoa se desespera. Aí ela vai procurar e tal, chega no método Kovacic e às vezes, inclusive naquele tópico lá do sempre cura, tinha um último item, que era o seguinte, e esse principalmente não cura, tá? Quando a pessoa já chega com um órgão já em estado de falência, aí não tem jeito. Só vai ajudar na qualidade de vida, pelo menos a pessoa vai ter
viveu os seus últimos momentos sem dor, conseguindo dormir, conseguindo se alimentar e tendo uma disposição física. Mas aí a pessoa vai, ouviu do médico, não tem jeito. A pessoa foi, começou a fazer o método Kovačić, em 7 meses já estava 4,93. Em 10 meses, 2,47. Uma mulher de 59 anos, câncer na mama esquerda, começou o método Kovačić em fevereiro de 2005. Ela não fez quimioterapia. No anátomo patológico dela deu câncer grau 3, que é extremamente agressivo. E a médica falou, tem que correr. Ela fez a cirurgia, essa mastectomia radical da mama esquerda e o esvaziamento da axila. Nesse momento se colhe a amostra, vai para a biópsia e tal. No dia 26 de abril, o resultado do anátomo patológico mostrou que dos 41 linfonodos retirados, nenhum apresentava neoplasia. Tanto é que eu tenho essa entrevista dessa paciente, né? Ela diz o seguinte, na hora ali, na frente da médica, a médica começou a olhar e falou, meu Deus, ela perguntou, o que foi? Um problema? Falou, te operei à toa. Porque a médica não sabia que ela estava fazendo um método Kovačić. E a médica fez certo. Numa situação como essa aqui, o protocolo é isso aqui. Só que, de repente, se ela tivesse feito um exame, vamos fazer um examezinho antes, vamos fazer uma biópsiazinha antes, não precisaria ter feito a cirurgia. Essa aqui é a história. Bom, aqui uma mulher de 50 anos, câncer no reto, com metástase no fígado e no pulmão. Ela iniciou o método Kovačić em fevereiro de 2014, fez quimioterapia. Tá? Isso aqui é um PET scan. No dia 4 de fevereiro de 2014, a situação era essa. E no dia 19 de março de 2014, já era isso aqui que é apresentado. Como eu falei, o método Kovačić serve também para animais. Isso aí é um cachorro da raça Cocker, começou com câncer no dia 12 de janeiro de 2012, iniciou o método Kovačić em 1º de novembro de 2012. Ele chegou para o primeiro dia do atendimento assim, o olho do cachorro estava até fora do lugar. 10 dias depois começou a acontecer o quê? Vazamento de pus pelo orifício do olho. Lembra daquela história? Nesse momento aqui, tirou a vitalidade do agente, morreu. Começou a energizar o corpo, o organismo. Aí o que o organismo começou a reagir? Faz o quê? Começa a expulsar o corpo estranho do organismo. Então, 14 dias depois, ele chegou assim, ele já estava assim. E não foi feito nenhum tratamento, porque o veterinário disse que não tinha mais solução para o problema. Saiu até lustroso. Está lustroso, né? Orelha lustrosa. Bom, esse aqui é um caso, para mim, muito especial. Se trata da minha filha, tá? Muitos aqui já sabem. Minha filha tem 16 anos, tá? No dia 17 de dezembro, ela acorda, estava essa parte aqui inchada, tinha um calombo aqui. Ok, levamos ela lá no IGV. A médica olhou, fez fez uma tomografia. Ressonância. Não, foi uma ecografia. Ultrassonografia. Fez uma ultra, não gostou dos resultados. Na mesma hora, tomografia. Veio logo o resultado, isso aí tudo é na mesma hora. E aí ela chamou a gente e falou, olha, a filha de vocês, pelo que tudo indica, ela está com algum câncer linfático. Aquele soco no fígado, você fala, caramba,
né? Quem aqui tem filho sabe o que é ouvir isso, né, a respeito de um filho. Pois bem, no dia 20 de dezembro fez a cirurgia para a biópsia, confirmado que era o linfoma de Hodgkin. No dia 26 de dezembro, agora, né, eu não esqueço dessa data, que era o dia do meu aniversário, estava com ela fazendo este exame, e o resultado deu isso aqui, tá? Toda essa história aqui estava comprometida, e para quem não sabe, esse PET scan, né, a pessoa, antes de entrar lá naquela máquina, ela leva uma radiação na veia, durante 1 hora fica recebendo radiação, justamente para dar esse contraste aqui das células malignas, né? Até este momento, no dia 26 de dezembro, eu não tinha entrado com o método Kovacic. Por quê? Falei, eu não posso comprometer esse exame. Eu quero saber aonde que ele está parado. E a médica, inclusive, depois, quando ela viu o resultado, falou, olha, esse tratamento aí vai levar 6 meses, tá? Tá. Então, no dia 27 de dezembro, eu entrei com o método Kovacic com ela, certo? Ela fez quimioterapia, fez 2 ciclos de 15 dias cada, e com 1 mês e meio depois de ter feito este, ela fez esse. Aqui, olha como é que ela estava, olha como é que tudo zerado. Olha como é que tinha aqui contraste, aqui tudo apagado. Isso daqui, tá? São os marcadores tumorais. Nesse caso é o SUV. Tinha uns que eram 20.4, 13, 11, 7. O de 20.4 passou para 2.4. Abaixo de 2.5 não é mais câncer. O 13, 11, 7 não é mais nada. Nem 0,1. Não tinha mais nada. Bom, provadas razões da doença voltar, os 3 aspectos envolvem o uso do isolante. Tá? Volto a falar, o isolante é tão importante quanto a energização. Então, não usar os locais de rotina, fazer uma limpeza inadequada, ele tem que ser limpo 1 vez por semana, seja o isolante e o saquinho, precisa ser limpo, tem todo tem todo um material, tem toda uma forma de se fazer. Está faltando um, né? E a terceira, vou mostrar agora aqui um também, vou deixar passando ali. E a incompatibilidade daqueles mobiliários. Então, essas 3 coisas, se não forem atentadas e feitas certo, é encrenca. Muita gente volta. Tem 2 situações. A pessoa, às vezes, quando chega nos 6 meses, já tem os resultados bons, né, e tal, vou procurar, a pessoa começa a ficar meio relaxada. Aí acorda, estava com isolante, dormindo com ele na cama e tal, aí deixa na mesa de cabeceira, vai trabalhar, esquece lá, a pessoa começa a largar. E às vezes, 3, 6 meses depois, ela volta para fazer o método e fala, cara, o câncer voltou, já voltou em outro lugar. Então, por que isso? Porque a pessoa não utilizou. Esse isolante se usa pro resto da vida, tá? Só para vocês terem uma ideia de como isso é importante, como isso funciona, né? Aqui, esse aqui é o U e esse é o acelerador. São 4 que eu quero. Olha que coisa louca, né? Lá a gente, em casa, todo mundo com o seu isolante, certo? Você tendo o isolante e usando ele sempre nos seus lugares de rotina, para você não importa mais de onde vem essa energia nociva vinda do subsolo, porque o isolante ele te protege. De todos nós, estava tudo retinho. Tal. A minha filha estava no quarto dela e continuou na rotina dela. Certamente foi, né, ou na cama ou na mesa de escritório dela, que estava vindo essa energia nociva. O isolante dela, 2 das pontas, nas diagonais, assim, entortando
cortaram. Você vê o quão esforço que ele estava fazendo para o isolante. O de ninguém entortou, só o da minha filha. Por quê? Porque ela estava num local da energia nociva, por isso que ela ficou com câncer. E o único que ficou torto foi o dela. É incrível. Aí você vê na prática o que está acontecendo. E, bom, o tratamento, como eu já falei, é 1 ano, além de uma boa alimentação, tem coisas que precisam se evitar, que é o quê? Uma exposição prolongada ao sol, tá? Não ficar tomando banho de sol. Se você vai fazer uma caminhada longa embaixo do sol, né, uma sombrinha, evitar choque térmico, né, como banho frio, mergulhar na piscina, tomar um banho quente e sair pegando um vento frio. Não tomar um banho de mar. Por quê? Porque o mar, além do choque térmico, tem a questão da salinidade. Tá? Não fazer esforço físico ou ginástica. Normalmente as pessoas com 6 meses, né, já tem aí um resultado maravilhoso e tal, e bem, aí quer recuperar aquele tempo perdido, parou de malhar, não sei o quê, aí quer fazer, não pode. Pode sim, vou fazer uma esteira, 20 minutinhos, lento, caminhar, aí pode. Subir e descer escada, gente, é um pezinho junto com o outro, subiu ao todo lado, não vai dando pulo. Não tomar bebida gelada, sorvete, eliminar comida excessivamente temperada e qualquer tipo de pimenta. Isso tudo por quê, gente? Lembra que o corpo está, nesse 1 ano, se recuperando e recuperando o organismo, então ele está usando toda a força dele, Sim. que ele tem, para a regeneração, o pronto restabelecimento do seu organismo. E quando acontece um negócio desse, aconteceu um choque térmico, ele tem que parar tudo para compensar aquele choque térmico. Então, durante esse 1 ano, deixa o organismo fazer o trabalhinho dele lá. Deixa ele quieto, não inventa doideira aqui não, que você vai atrapalhar o processo terapêutico. Tá? E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Estou aqui à disposição, se alguém tiver alguma dúvida. Não, assim, ó, Augusto, legal, perfeito. Assim, ó, tu estava falando assim no início, e que o câncer se manifesta 1 ano depois, né? Quando ele chega no organismo. Ele começa as primeiras manifestações, mas primeiros sintomas já com 1 ano, mas a manifestação mesmo, um tumor, por exemplo, ou você está com câncer de pele, a ferida com 2 anos. Tá, então assim, ó, o meu raciocínio. Nós tivemos em maio do ano passado esse desastre climático aí que foi enchente, certo? Onde misturou esgoto com mijo de rato, barata, aquela coisa toda. Então, se é 1 ano depois, isso significa que nesse mês de maio agora em diante, vai ter muita gente com câncer? Porque vem de baixo para cima? Aí uma coisa passou aquele aguaceiro tudo. Isso. Mas se aquilo ali secou, não tem um veio de água ali que ficou, acabou, ele secou e morreu. Agora, se criou-se um veio de água, seja lá o caminho que foi. As pessoas que tiveram contato com aquilo, que viveram aquilo, há a possibilidade de ter? Não, isso não. Não. A pessoa vivenciou 3 meses, 6 meses, nada assim, gente e tal. Não acontece. Tá? Sim. Porque o que acontece? Quando a gente tira a pessoa desse ambiente, dessa energia nociva, o que acontece? O agente, ele não pega mais força. Então, ele continua lá, mas ele não tem força para se manifestar. Então, ele está lá dentro do seu corpo, está lá incubadinho. Ele não vai progredir e não vai fazer com que a manifestação apareça. Sim. Obrigado. Tá? Deixa eu fazer uma pergunta. Claro. Tu falaste do pêndulo no início, né? Existe uma maneira de eu descobrir na minha casa onde se tem o veio?
um bom radiestesista sabe, com certeza, o seu Estevão da vida saberia dizer, o seu Estevão, ele antes de ter descoberto o isolante, o que fazia, né? As pessoas começaram a conhecer o seu Estevão sabe disso, ele vê isso, vê aquilo, tal. As pessoas chamavam ele, ou seja, uma pessoa com câncer, ou começando a ficar doente, ou uma pessoa que faleceu, ele mesmo pedia, posso ir na sua casa, posso ver? Então, as pessoas pediam para ele, dá uma olhada, e ele com um pêndulo, ele ia e falava, é aqui, de repente a cama da pessoa estava aqui, ele falava, muda para lá. Ah, e hoje teria como descobrir? Sim, um bom radiestesista sabe dizer claramente para você. Pode ter certeza. Mas aí é aquilo que eu te falo. Não precisa, hoje em dia, a partir do advento do isolante, você pode ficar dançando o dia inteiro, ficar 12 horas embaixo daquela energia nociva. Vamos supor que é embaixo da tua cama. Você pode ficar deitado 12 horas por cima dele. Não tem problema. Mas Você quer está com dizer, isolante. se eu acabou. não tenho câncer e eu quiser usar o isolante, eu uso? Você pode usar. Isolante não tem contra. Uma prevenção. O isolante ajuda a isolar. Aí Por isso, claro. ele cria esse Não, campo mas energético. eu entendo que tudo isso é a partir de que eu tenho câncer. Não, ele cria. Não, mas pode desenvolver. Ele Sim, cria esse sim. campo energético Sim, e você com está certeza. protegida contra o câncer. Acabou. Que seria aquele o quadradinho? Quadradinho. Eu te devolvi. Pega de novo. Eu estou com o meu em ordem. Ah, Estou com massa. energia a milhão. Muito obrigado Eu pelo quero tratamento. também. Esse isolante, que material é? É tão pesado. Cara, só a família combativa que sabe. É. Cada um desses metais é uma composição diferente. A gente não sabe. Isso aí é guardado a 7 chaves dentro da família. Sim. Mas é incrível as coisas que isso tem feito ao longo de 40 anos. Né? Apesar de ser tudo muito simples. Um negócio desse, né? Com 20 minutos, faz essa mágica toda. Faz. Presidente, muito obrigado aí. Augusto,